Olá, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, estamos aqui de volta na Metacosmo para mais uma live para a gente despertar e expandir a consciência com o uso da inteligência natural. Meu nome é Fernando Avance e o tema de hoje nós iremos falar sobre o despertar da cultura fraterna. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a todos aqueles que estão entrando no nosso grupo da Metacosmo, né? Eu acredito que nesses últimos 2 dias, somando aqueles que fizeram o cadastro dentro dos nossos cursos e também todos aqueles, mais de 200 pessoas estão entrando na Metacosmo. Tudo isso é fruto também da live que nós fizemos lá no canal do Flávio Vale, uma live que graças a Deus foi muito boa, teve já quase 22 mil pessoas visualizaram, mais de 3.600 pessoas curtiram. Quer dizer, é um trabalho que aos poucos começa a aumentar. E isto eu tenho uma gratidão muito grande a todos vocês que participaram da live e a todos vocês que estão chegando na Metacosmo, porque a vinda de vocês, sem dúvida, é realmente um motivo de grande satisfação para todos nós, da nossa equipe aqui da Metacosmo. Muito bem. O tema de hoje é um tema muito importante. O despertar da cultura fraterna, ele é, sem dúvida, uma visão necessária para que nós possamos compreender como que é esse processo evolutivo, para que a gente possa encontrar os caminhos para o nosso processo de ascensão. Mais do que nós pensarmos em separação de joio e do trigo, mais do que pensar em uma possível punição para aqueles que não querem, aqueles que não atingirem talvez esse patamar evolutivo, talvez nós poderíamos pensar exatamente na grande oportunidade que nós temos de tentarmos levar a maior quantidade de pessoas. Por quê? Quando a gente leva essa quantidade maior de pessoas, sem dúvida, nós iremos buscar a felicidade para todos. E a felicidade, o ser feliz, quando a gente vai na origem da palavra feliz, significa exatamente produtividade, e também a fecundidade. A palavra feliz, ela nasce quando o humano, ele na era agricultura, ele começa a cultivar, sementes, cultivar determinadas plantações, e a palavra cultivar é também originária da palavra cultura. Então, quando a gente fala do despertar da cultura da fraternidade, tem um duplo sentido. O primeiro sentido é exatamente a festa que as pessoas fazem quando tem a possibilidade de fazer a colheita da cultura, ou seja, aquele momento que os agricultores começam a fazer a sua colheita, portanto, eles ficam felizes, eles celebram a vida, celebram e agradecem a oportunidade da natureza produzir alimentos e dessa maneira garantir a sobrevivência de todos aqueles seres que dependem daquela cultura, e também a gratidão pela vida. Então a festa que eles faziam quando havia a colheita era uma festa muito intensa, e daí surge a palavra feliz, que vem exatamente da fecundidade e da produtividade, ou seja, quando eles faziam a colheita, automaticamente eles celebravam com festa, e aí tinha um grande banquete, tinha dança, tinha muita alegria, e isso significava que o humor deles aumentava, gerando a felicidade. Mas também nós podemos analisar de uma outra maneira, que é a questão da cultura. A cultura, que é o ato de você plantar uma semente e fazer uma determinada cultura agrícola, também é a origem da palavra cultura. O que significa a palavra cultura?
um conjunto de ideias que tem a humanidade. Ou, por exemplo, se a gente for numa determinada região, lá da Amazônia, um grupo de índios, eles têm a própria cultura. Por que eles têm a própria cultura? Porque ele tem um conjunto de ideias própria daquela tribo indígena. Ou então nós podemos falar da cultura brasileira, cultura italiana, cultura portuguesa, que é o conjunto de ideias de uma nação. Ou nós podemos falar da cultura global, que é a cultura de ideias de toda a humanidade. A mesma palavra cultura, né, que significa esse conjunto de ideias, tem a sua origem também na era agrícola, que era o ato de você fazer determinada cultura. Por exemplo, nesta terra nós vamos plantar sementes de arroz, ou nestas sementes de soja. Então, a cultura do arroz, a cultura do soja, da soja e assim por diante. Mas a palavra cultura, ela nasce exatamente porque a cultura, ela só nasce na humanidade através da capacidade do humano ele conseguir comunicar. Ao comunicar, ele conseguiu criar uma regra gramática, que é a capacidade de criar, primeiro, símbolos, né? Que são os símbolos, cada língua tem os seus próprios símbolos. Depois, o humano consegue juntar esses símbolos formando palavras, e ao formar as palavras, automaticamente ele começa o quê? A criar a lógica. A lógica é a capacidade de pensar. E ao pensar, você começa a conseguir, né, fazer a retórica, que é a capacidade de criar orações, né, criar textos, e isto sem dúvida produziu a cultura, ou seja, o conjunto de ideias dos humanos, né? A própria palavra que nós falamos, que é a palavra, né? O que significa a palavra? Palavra vem também do desenvolvimento agrícola, porque palavra é palavrar, ou seja, é o ato de lavrar. Quando você gera uma palavra, é como se você estivesse plantando uma semente dentro da sua mente, e ao plantar essa semente dentro da sua mente, você gera o pensamento, e do pensamento, depois de um certo tempo, vai criar o quê? Vai criar a imaginação. Porque tudo aquilo que você pensa, você imagina. Se eu falar para você agora, por exemplo, a palavra maçã, automaticamente na sua mente gera a imagem do fruto, da maçã. E aí, com a retórica, você vai construir, né, toda a oração. Você vai poder falar, eu gosto muito de maçã. Então, esse é o processo que nós chamamos de trivium, ou seja, o processo de criação da consciência. Porque a consciência, ela tem as suas próprias regras, né? Tem os seus próprios elementos, que é a gramática. Depois tem a lógica, que é o pensamento que a gente gera através das palavras, através daquilo que nós temos como manifestação da palavra. E aí, em seguida, a gente cria a retórica, ou seja, nós criamos uma ação para aquilo que nós construímos de palavra. Esse é o seu plano mental. Esse é o início da criação de algo para o mundo físico. Tanto é assim que lá na cultura indígena, né, ou lá na cultura, ainda quando o homem vivia na caverna, quando ele começou a comunicar-se, automaticamente ele foi desenhando símbolos na caverna, e com o tempo ele foi criando o que então? A capacidade de criar um código para a comunicação, que é exatamente a gramática. Esse código para a comunicação gerou depois a lógica, que, ou seja, os humanos começaram a pensar, e ao pensar surgiu a retórica, que pode ser tanto na imaginação, na criação de uma frase, ou até num desenho. Com isso, o humano teve a capacidade de começar a construir instrumentos.
Ele desenvolveu a técnica de construir instrumentos. Então ele começou com um martelo de pedra, depois para o machado de pedra, criou o arco flecha, criou a cesta, e todos esses desenvolvimentos com a roda e com o fogo, ele teve a capacidade de fazer culturas, ou seja, a capacidade de criar a era da agricultura, né? A própria palavra agricultura vem do agro mais cultura, né? Que é exatamente a plantação. E é isso que acontece no nosso plano mental. O despertar da cultura fraterna nada mais é que o momento de a gente semear a nova cultura, que é a cultura da fraternidade. E o que é fraternidade? Fraternidade significa, a origem da palavra fraternidade vem das mesmas origens da família, mas basicamente a fraternidade significa irmandade. Os seres humanos começando a viver como se fosse uma grande família, uma família de irmãos, ao invés de uma família onde tem um conjunto hierárquico que quem tem mais poder econômico, poder bélico ou o poder cultural acaba dominando aqueles que porventura não têm ainda uma cultura. E aí o que acontece? Começa todo o sistema de escravidão, ou seja, o sistema de criar uma matrix, e você acaba se tornando apenas um escravo do sistema, uma vítima do sistema. Bom, o despertar da cultura fraterna está exatamente na possibilidade do humano ele começar a desenvolver através da irmandade. Ele começa a mudar o seu conjunto de ideias, ou seja, mudar a sua cultura, para que ele possa criar uma nova humanidade, um mundo bem melhor. A palavra ideia, ela vem do grego e ela significa idear, né? O verbo idear, ou seja, visualizar, criar imagens. Então, quando a gente cria uma ideia, estamos fazendo o quê? O processo da cocriação. Nós estamos nos tornando verdadeiros deuses, porque nós começamos a ter a capacidade de transformar a criação. Tudo que foi pensado na humanidade, tudo que foi pensado dentro do cosmos, já foi criado. Por quem? Pelos criadores. Só que os criadores, eles criaram em potencialidade, ou seja, não significa que tudo já está manifestado. Não. Quando você usa a sua criatividade, ou a colaboração, ou a compaixão, você tem a capacidade de entrar no plano espiritual, que seria, como Platão já definia, como o mundo das ideias, ou seja, o mundo da visualização, o mundo dos símbolos, ou simplesmente o mundo das causas. Agora vamos fazer uma pequena ligação muito importante para você compreender como que nós podemos criar ou despertar, mais do que criar, o despertar da cultura fraterna. Por que despertar? Despertar é acordar, porque a cultura fraterna já existe na humanidade. Aonde? Dentro do seu próprio corpo. As células, todas as suas células dentro do seu corpo, esses 10 trilhões de células que você tem dentro do corpo, elas já vivem a cultura da fraternidade. Por quê? Para que esse robô, para que esse holograma, já que nós estamos no mundo de simulação, para que esse holograma possa funcionar, para que ele possa juntar o tetragrama da terra, da água, do ar e da energia, porque nosso robô bioenergético é a soma dessas 4 elementos da natureza, que é o nosso holograma que se manifesta no plano físico, para que isso possa se manifestar, para que a gente possa se tornar do reino hominal, porque nós temos mais um tetragrama, que é o reino vegetal, o reino animal, o reino mineral e o reino nominal. Então, quando se junta
os 4 elementos da natureza e você se torna o reino hominal, automaticamente você criou a cultura, que é o conjunto das ideias desse robô bioenergético, que é composto basicamente de 10 trilhões de células e todas elas vivem dentro de uma cultura fraterna. Tanto é assim que uma célula que está no seu sistema nervoso, apesar de ela ter uma função talvez mais importante que a célula que está, por exemplo, no dedinho do seu pé, na verdade, ela reconhece o seu papel, ela tem a liberdade de cumprir aquilo que ela tem como fator genético. No entanto, ela sabe que tanto ela como aquela célula que está no dedinho do seu pé, as duas células são importantes para o corpo. E elas vivem dentro de uma harmonia e ordem, num conjunto celular, cada órgão tem o seu conjunto celular, praticando a fraternidade. E aí que diferencia da cultura que nós estamos aprendendo para a cultura que nós precisamos despertar. Voltando a lembrar, despertar porque nós estamos acordando uma cultura que já existe dentro do nosso próprio corpo. Tanto é assim que quando as células não vivem a fraternidade, naturalmente começa o quê? A falência dos órgãos, ou seja, a doença. A cultura da fraternidade, então, ela precisa ser despertada. Quando a gente desperta a cultura da fraternidade, nós começamos a compreender como que funciona o código da consciência. O código da consciência é a junção dos nossos 4 planos mentais, que é o plano físico, o plano astral, o plano mental e o plano espiritual. Esses 4 planos, quando eles estão funcionando todos em conjunto, gera o que nós chamamos de supraconsciência. É quando a consciência começa a comandar a sua mente. Do contrário, quando você está desintegrado esses 4 planos, você deixa que o seu eu menor comande a sua mente. O despertar da cultura fraterna é nada mais, nada menos que criar uma base de conhecimento para que a gente possa começar a fazer a construção de seres fraternos. Quando a gente compreende a fraternidade, automaticamente você começa a compreender a física quântica. Como assim? É exatamente isso. Quando você entra no plano espiritual, lá você entra no que nós chamamos de campo unificado. O campo unificado, ele é uma grande união de todos os seres da humanidade. E para você ter consciência desse campo unificado, somente pela prática da fraternidade. Então as pessoas falam assim, olha, a física quântica está nos revelando que através da observação, ou seja, através do foco e concentração daquele ser que é consciente, ele consegue alterar a realidade do mundo físico, porque no mundo subatômico, ora se manifesta em elétrons, ora se manifesta em partículas e ora se manifesta como apenas energia. Muito bem. Se lá é a criação, da nossa realidade, significa que se nós não estamos construindo um mundo bem melhor, se nós estamos vivenciando uma vida de dor e sofrimento, significa que nós não estamos tendo o nosso poder de supraconsciente. Nós, como observadores, ainda não estamos conseguindo lembrar o código da consciência, que é o tetragrama no campo unificado. Aonde fica o campo unificado? Ele começa a aparecer da sua vida
através do seu plano espiritual, que é a sua quinta dimensão, que é a sua mente superior, é a sexta dimensão e a sétima dimensão. Quando nós chegamos na sétima dimensão, nós chegamos aos criadores. E aí vamos analisar a palavra criador. O que é criador? O que é a fonte criativa? Composta por criadores. São aqueles seres que criam as dores. Mas calma aí. Eles criam as dores? Sim. Por quê? No universo, nós vivemos num universo onde tem a polaridade, o positivo e o negativo. E essa polaridade, para que tudo se manifeste, precisa ter o oposto, precisa ter a oposição. Então, se você é luz, é preciso que haja trevas. Porque se não existir as trevas, a luz não tem sentido. Para existir o som, é preciso que exista o silêncio. Porque se não existir o silêncio, não existe o som. Então, quando a gente tem essa capacidade de criar, né? Ou seja, nós manifestamos, de uma certa maneira, a nossa potencialidade de criar formas capazes de superar as dores. E quando nós criamos formas capazes de superar a dor, automaticamente nós atingimos a felicidade, e com a felicidade, ou seja, com a nossa produtividade, com a nossa fecundidade, nós automaticamente começamos o trabalho de se tornar férteis. E a fertilidade gera a felicidade. Essa felicidade, portanto, você vai me perguntar, Fernando, mas como que eu posso ser feliz? Para você ser feliz, é preciso ser. Tem até uma musiquinha, né? Para ser feliz é preciso ser. Ou seja, é através do ser que você atinge a felicidade. E como que é o ser? O ser é exatamente quando você penetra no campo unificado. E o que é esse campo unificado que está dentro do átomo? Que é o mundo subatômico. Não é lá que os físicos quânticos alegam que surge o campo unificado? Exatamente. O campo unificado é o reino de toda potencialidade. Mas como? O que é isto? Vamos lá. Os criadores, eles já criaram potencialmente tudo que possa existir no universo, no cosmos, em potencialidade. Cabe a você que está na consciência microcósmica, na consciência humana, transformar a criação, ou seja, manifestar as formas. Vou construir uma metáfora aqui para facilitar o seu entendimento. Quando a gente entra no campo unificado, é como se a gente entrasse num grande hipermercado. E dentro desse hipermercado, né, que poderíamos chamar de metaconsciência, ou seja, além da consciência, esse hipermercado, ele contém tudo que você imagina. É o reino da abundância. É o reino aonde não há escassez. As pessoas me perguntam, como que é a quinta dimensão? Como que é um planeta de quinta dimensão? É exatamente isto. É um planeta onde você pode manifestar toda a sua potencialidade, onde não há escassez, onde você vive apenas para cumprir o seu propósito. Portanto, é um reino aonde você atinge a felicidade, que é o que Buda falava. Quando Buda falava das 4 verdades, ele falava, a primeira verdade é que há sofrimento. Os criadores criam sofrimento para você.
A segunda verdade é que você precisa encontrar a causa do seu sofrimento. Aonde está a causa? Está no mundo das ideias, no mundo das causas, como Platão falava. A terceira verdade de Buda é que tem como eliminar o sofrimento. Uau! Eu não quero sofrer mais. Tá bom. Então, qual é o caminho para eu eliminar o sofrimento? É eu ter a capacidade de entrar no plano espiritual, ou seja, entrar no reino de toda a potencialidade e descobrir qual é a causa do meu sofrimento e pedir para eliminar esse sofrimento. Beleza? Beleza. Então, nesse grande hipermercado, tem tudo. Ah, eu quero um carro. Tá lá já. Porque lá é da onde se gera tudo que você precisa. Ah, eu quero uma roupa. Tem lá. Só que aí, quando você entra num planeta de quinta dimensão, nada disso é necessário. Aqui no nosso sistema solar, temos um planeta que atingiu a quinta dimensão, tem outros já em sexta e em sétima. Mas aqui no nosso sistema solar, o planeta que já atingiu a quinta dimensão é Júpiter. Em Júpiter, se você for para Júpiter, ele já atingiu a quinta dimensão. Tanto é assim que nós, se formos para Júpiter, com os nossos, com as nossas técnicas, com os nossos sentir de 5 sentidos, não conseguimos ver os seres que habitam nesse planeta, porque a vibração deles é outra, os átomos deles já vibram em sintonia, vibram de uma forma sutil, portanto a gente não consegue ver, não consegue sentir o seu cheiro, não conseguimos falar com eles, não conseguimos saborear, nós não conseguimos tocar neles e nem ouvir o que eles falam. E aí você vai fazer a pergunta, mas se eu vou viver num planeta de regeneração, de quinta dimensão, onde tem toda a abundância, lá não tem sofrimento e dor? Não tem mais sofrimento e dor. Então é uma vida muito mais fácil? É. Só que para você ir para esse mundo, você precisa compreender a linguagem da fraternidade. E por isso, nós temos que despertar a cultura da fraternidade. Por quê? A linguagem que rege lá nesses mundos de quinta dimensão é cumprir o tetagrama da quinta dimensão, que é exatamente os 4 atributos divinos. Porque você já não está mais num planeta de experiências e provas. Você já passou da terceira, teve uma rápida passagem pela quarta e você já está na quinta dimensão. E essa quinta dimensão, os atributos são exatamente o amor, a compaixão, o perdão e o respeito. Diríamos assim, quando você vai estar nesse grande hipermercado, onde tem de tudo, para você comprar as coisas, se é que essa palavra existe lá, porque não é ter, é só ser, então não tem comprar. Mas diríamos assim, para você merecer viver num planeta de quinta dimensão, a moeda de troca são essas 4 palavras. Amor, compaixão, perdão e respeito. E aí, quanto mais amor, perdão, compaixão e respeito você tem, mais sábio você fica. E quanto mais sábio você fica, mais você consegue experimentar, consegue viver naquilo que Buda falava, no mundo real, saindo desse mundo de ilusão que para Buda era Maya. Já existe esse mundo? Já. Dentro de você existe a quinta dimensão. Você é composto de 4 trilhões, 5 trilhões de átomos, sei lá eu quantos átomos tem dentro do seu corpo. Em cada átomo do seu corpo, dentro do mundo subatômico, lá é a quinta dimensão. Portanto, a quinta dimensão já está dentro de você. E o seu trabalho é despertar a cultura fraterna. Porque quando se desperta a cultura fraterna, automaticamente você desperta a quinta dimensão que já existe dentro de você e basta você compreender a linguagem da fraternidade. Essa é
Esse é o nosso trabalho de despertar da consciência. Esse é o trabalho que os grandes mestres que passaram pela face da terra, Buda, Jesus, Hermes, eles faziam o quê? Eles faziam exatamente esse trabalho. Iluminação, porque quando eles iluminam você, você passa a ter o controle do seu mundo subatômico, que é o mundo das ideias, né, de Platão, o mundo das causas, que também Platão falava disso, é o estado sutil da mente de Pitágoras, é o reino dos céus de Jesus, é o nirvana de Buda e assim por diante. Quanto tempo a física, a ciência demorou para descobrir algo que já tinha sido revelado há mais de 6.000 anos. Quem não assistiu a live lá que o parceiro do Flávio Vale, lá do Enoque, Enoque já sabia de tudo isso, tá bom? Já deu nosso tempo. Tem alguma pergunta, alguma coisa? Não? Então tá bom. Então vamos encerrar então aqui. Agradeço novamente a todos que participaram e meu desejo é que você seja magnífico, seja eterno, seja o amor. E assim é. Agora apareceu uma mensagem do Pedro aqui. Fernando, Sim. se puder comentar a passagem de São Dimas, que conseguiu reformular seu conjunto de ideias em um único instante. Como ele acessou o reino de todas as possibilidades de maneira tão rápida? Exatamente, vamos lá. Basicamente, se você atingir a Kundalini, você automaticamente entra nesse reino de toda possibilidade, ou reino de toda potencialidade. Por quê? A Kundalini, ela gera o fogo sagrado, né, a serpente do fogo, que sobe por todos os seus chakras. Ao subir por todos os seus chakras, ele atinge o seu chakra coronário, que é o que comanda o seu plano espiritual. Então, automaticamente, quando você tem esse despertar da Kundalini, você entra no reino de toda a potencialidade. Ou seja, entra nesse reino, nesse campo unificado. Em outras palavras, o que São Dimas aconteceu com ele? Ele entrou dentro desse campo unificado, que está dentro dele mesmo, né, nos seus átomos, e atingiu a quinta dimensão, num único despertar. Mas, para ele conseguir isso, ele teve que o quê? Compreender a fraternidade. E aí, se você for analisar a vida dele, né, você com certeza encontrará os atributos da fraternidade, que é exatamente a consciência da fraternidade, a consciência da coalescência, que é o processo de junção. Ou seja, o que é o processo de junção? É o despertar da cultura fraterna. Então, quanto mais pessoas têm a consciência da fraternidade, mais a coalescência e automaticamente mais você cria, né, a cultura capaz de vivenciar a quinta dimensão. Aí você tem que ter consciência do quê? Do altruísmo ou do amor incondicional. A consciência da eternidade, porque no campo unificado não existe o tempo Cronos, é só o Kairos. Na quinta dimensão é só o Kairos, ou seja, a eternidade. E a consciência da magnificência. Para facilitar, como que eu aciono a consciência da magnificência? É quando você diz, eu sou, eu posso, eu mereço, eu aceito e eu agradeço. Quando você cria essa consciência, você se torna um ser magnífico. Quando você junta essas 5 consciências, automaticamente você cria o despertar desta nova consciência. E aí você se torna supraconsciente. São Dimas, antes de atingir, né, e poder acessar esse reino de toda a potencialidade, ele com certeza ele adquiriu esta linguagem da quinta dimensão. Espero que tenha, mas outro dia eu posso ainda aprofundar um pouco mais, tá bom? Só. Muito obrigado a todos, obrigado Pedro por essa pergunta, e o meu desejo sempre é que vocês todos, né, sejam magníficos, seja eterno, seja o amor, e assim é.